Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou contar para vocês a respeito de um acontecimento que destruiu o mundo como ele era conhecido e iniciou a construção do mundo que nós conhecemos. Esse evento ele foi tão importante que ele deu origem à era histórica atual que nós vivemos, a era contemporânea, e batizou termos que usamos até hoje, como centrão ou centro, direita e esquerda. E também criou a base dos direitos humanos e da democracia moderna, mas também deixou um grande rastro de sangue e de destruição. Eu vou falar a respeito da Revolução Francesa e das suas consequências que são vividas até os dias atuais. Mas antes disso, aquele avisinho de praxe, dá uma olhada se você continua inscrito aqui no canal. Se te desinscreveram, se inscreve de novo. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva para ficar aí tendo sempre as notificações dos vídeos novos no canal. Não se esqueça de ativar o sininho, também às vezes o YouTube desativa, então ativa ele de novo. E para ajudar aqui o canal a continuar existindo, tenho como você entrar aqui no link de baixo para se tornar membro do clube do canal, ou simplesmente compartilhando esse vídeo ou outros vídeos aqui no canal para pessoas que você sabe que gostam de história. Além de compartilhar, você também pode dar like, dislike e principalmente comentários. Faz muita diferença aqui pra gente, tá legal? Então vamos ao vídeo de hoje. As ideias teóricas por detrás da Revolução Francesa, elas estão relacionadas ao iluminismo, que foi um movimento intelectual que valorizava a razão. O iluminismo ele tem as suas raízes, a sua origem na Renascença, com o crescimento do humanismo, ou seja, o foco passa a ser no homem como centro da filosofia, ao invés de em Deus e na religião. Os iluministas, eles defendiam a ciência e o pensamento crítico como fonte do conhecimento humano, analisando a realidade a partir de um ângulo intelectual. Também eles defendiam a liberdade individual, a igualdade entre os seres humanos e a tolerância com ideias diferentes, inclusive religiões diferentes. Isso evoluiu também para as ideias políticas, que incluíam a separação entre a Igreja e o Estado, a limitação ou até a abolição do poder dos reis, o direito do povo de participar de decisões políticas, que é o que a gente conhece hoje como democracia, além da divisão dos poderes com executivo, legislativo e judiciário independentes e controlando um ao outro. Muitas dessas coisas hoje a gente assume como garantidas, mas na época tudo isso era muito revolucionário. Não havia sequer o conceito de que uma pessoa tinha direitos meramente por existir, como a gente entende hoje. Ou, por exemplo, que o filho de um camponês tem o mesmo valor humano que o filho de um rei. Esperar então que o filho de um camponês pudesse influir na escolha de quem ia governar uma nação, um país, era algo completamente impensável na época. Essas ideias, elas eram defendidas na França, mais que em outros países, não só em livros, mas em discussões públicas, e elas se tornaram muito influentes nas classes sociais mais educadas. Isso incluía monarcas e os seus ministros, os chamados déspotas esclarecidos, que procuravam adotar vários princípios iluministas, como o racionalismo, os ideais filantrópicos e o progresso e o desenvolvimento dos seus estados dentro dos seus planos de governo, mas sem abrir mão do seu poder absoluto. Como exemplo desses governantes e desses monarcas, nós temos, por exemplo, o Marquês de Pombal, em Portugal, que foi ministro do rei Dom José I, a Maria Teresa da Áustria, o Frederico II da Prússia e a Catarina a Grande, de quem eu já falei aqui nesse vídeo.
Só que na França não havia nada disso, não havia essas ideias. Os reis, eles ainda governavam com as mesmas regras absolutistas, com a premissa estabelecida em mais de um século antes pelo rei Luís XIV, o autor da célebre frase L'État c'est moi, o Estado sou eu. Ou seja, a figura do rei e a figura do Estado eram a mesma coisa, e todo o poder emanava do monarca. Ele dividia alguma coisa se quisesse. Se ele não quisesse, a palavra dele era lei e pronto. Essa estrutura, ela acabou entrando para a história como antigo regime. Nas últimas décadas do século XVIII, a situação da França não era nada boa. O Luís XV dizia: depois de mim, o dilúvio. E ele não estava muito errado. Quando o seu herdeiro, o Luís XVI, subiu ao poder em 1774, eu falei sobre ele nesse vídeo aqui da Maria Antonieta, ele encontrou o país numa situação muito difícil. O Estado, ele estava endividado. O povo, ele vinha enfrentando o período de fome. Isso era causado por três coisas: o aumento da população ao longo do século XVIII, que causou mais demanda por alimentos, os invernos rigorosos no começo da década, que levaram a uma quebra da produção, uma quebra da colheita, e a inflação, que era uma consequência desses problemas anteriores. O Luís XVI, ele não era burro, ele era inteligente e tinha muito boa vontade de fazer a coisa certa pelo povo. Mas ele só tinha 19 anos, era inseguro e indeciso. E não era a pessoa mais adequada para ser senhor absoluto de um país inteiro. Ele até se esforçou muito para diminuir o déficit público, reformando o sistema tributário. Ele queria taxar os nobres e o clero, que até então não pagavam impostos, mas é lógico que ele esbarrou na resistência desses grupos que não queriam perder os seus privilégios. Enquanto isso, entre os não privilegiados, a revolta só crescia. E por não privilegiados, eu não estou falando só dos mais pobres, estou também falando dos muito ricos, os burgueses. E quem eram esses burgueses? Eles eram plebeus como o resto do povo. Eram mercantes, banqueiros, proprietários de terra, só que diferente do resto do povo, eles tinham dinheiro, mas eles não tinham uma coisa importante, a nobreza. E eles tinham que trabalhar, então por isso eles não podiam ascender à nobreza. Eles trabalhavam para viver ou então simplesmente para aumentar os seus ganhos. Só que por mais dinheiro que eles tivessem, eles não tinham como se beneficiar politicamente disso. A proximidade do poder era exclusiva da aristocracia, da nobreza, que detinha, como o clero, os privilégios. Na estrutura social da França, a pessoa mais rica do mundo não valeria mais que um camponês morrendo de fome na sarjeta se ela não tivesse nascimento nobre. As ideias de igualdade e democracia do iluminismo, elas caíram muito bem para essas pessoas que, por terem dinheiro, também tinham acesso à educação. Essas ideias, elas foram sendo difundidas em panfletos, reuniões maçônicas e até em encontros em cafés. Os intelectuais burgueses, eles chegaram à conclusão de que era necessária uma mudança violenta no sistema, uma revolução, para que esses ideais fossem aplicados e que eles, obviamente, tivessem acesso ao poder. Uma inspiração para esses revolucionários veio de um movimento que, por ironia, era apoiado pelo governo da França, a chamada Revolução Americana. Esse movimento separatista começou com a revolta das 13 colônias britânicas na América do Norte, que declararam a sua independência em 4 de julho de 1776, sob o nome de Estados Unidos da América. A Inglaterra, ela era o inimigo tradicional, quase natural da França. Então, não demorou muito para que o governo francês reconhecesse o novo país e até mesmo colaborasse na guerra da sua independência. A partir de 1776, a França começou a ajudar os norte-americanos e entrou formalmente em guerra com a Inglaterra a partir de 1778, o que ajudou a garantir a vitória dos norte-americanos e a gratidão deles pela França.
Só que, por outro lado, as guerras são caras e a França já estava sem dinheiro. Isso aumentou ainda mais o déficit público, piorando os problemas financeiros. Enquanto isso, os militares franceses que voltavam dos Estados Unidos trouxeram com eles a experiência que tiveram com o novo governo que os norte-americanos inauguraram, com base nas ideias iluministas, né? Que foi o quê? Uma república democrática, onde todos os cidadãos tinham o mesmo peso, bem diferente da monarquia absolutista da França. Assim, muitos desses militares, como o Marquês de Lafayette, que foram enviados pelo rei francês para ajudar os norte-americanos, voltaram transformados em republicanos e se juntaram àqueles intelectuais que discutiam a Revolução. Para piorar, nos anos de 1787 e 1788, a França ela enfrentou inundações, estiagem e frio em sequência. Isso tudo abalou ainda mais as colheitas. Como desgraça pouca é bobagem, em 1788, a França ela assinou um tratado com a Inglaterra que reduziu as taxas de importação dos produtos ingleses, causando milhares de demissões na indústria de tecidos na França. Enquanto isso, o Luís XVI ele continuava tentando diminuir o déficit público por meio da reforma tributária. O outro pacote havia sido apresentado em 1786, só que a aristocracia novamente continuou recusando-se a perder os seus privilégios. Agora, com o argumento que qualquer mudança nos impostos só podia ser aprovada pelos Estados Gerais, que não se reuniam desde 1614. O Luís XVI ainda tentou usar o seu poder absolutista e impor as mudanças que queria, mas ele não era um governante bastante forte para isso e não conseguiu levar adiante as reformas. Restou para ele convocar os Estados Gerais, que se reuniram em 5 de maio de 1789. Os Estados Gerais, eles eram uma espécie de parlamento que podia ser convocado pelo rei. Ele era dividido em 3 estados. O primeiro estado era o clero, o segundo a nobreza e o terceiro os plebeus, o que era quase sinônimo de burguesia, porque só quem tinha dinheiro é que conseguia se eleger como representante. Cada estado ele tinha direito a um voto. Então era um voto para o clero, que representava 120 mil pessoas, um voto para a nobreza, que representava 350 mil pessoas, e um voto para o plebeu, que representavam só 24 milhões de pessoas. Super democrático, né? Como vocês podem perceber. Evidentemente, a nobreza e o clero sempre se juntavam para proteger os seus privilégios e assim sempre venciam as votações. Os plebeus, mesmo representando 98% da população da França, perdiam sempre. Essa superioridade do primeiro e do segundo estado ficava evidente até na mobília da sala onde esses representantes se reuniam. Claro que os representantes do terceiro estado, né, dos plebeus, não ficaram nada contentes com essa situação toda e começaram a se mobilizar para requerer uma representação igualitária. Quer dizer que cada representante valesse um voto e não cada estado valesse um voto. Mesmo com os outros 2 estados não aceitando, o terceiro estado levou adiante essa proposta e em 19 de junho ele recebeu o reforço de 100 deputados do segundo estado, que eram aristocratas adeptos às ideias iluministas e que achavam que as coisas tinham que mudar. E assim eles criaram a Assembleia Nacional. Essa Assembleia ela reivindicava o poder de legislar no lugar dos Estados Gerais, com ou sem o apoio dos outros estados. Luís XVI ele tentou evitar a reunião deles, fechando a sala do edifício onde eles estavam instalados, mas a Assembleia simplesmente se mudou para uma quadra coberta Jeu de Paume, próximo a Versalhes. 10 dias mais tarde, a maior parte dos representantes dos outros estados, vendo que não tinham mais como controlar a situação, acabaram se juntando à Assembleia Nacional. O Luís XVI ele acabou desistindo de impedir a criação da Assembleia Nacional e deu ordem para que os outros representantes que ainda estavam vacilantes se juntassem
a eles e em 9 de julho a Assembleia assumiu o título de Assembleia Nacional Constituinte. Só que, ao mesmo tempo, começou o rumor de que o rei estava reunindo tropas para dissolver essa Assembleia. Os representantes então decidiram entrar em trabalhos permanentes a partir de 12 de julho para resistir a qualquer tentativa de fechar a Assembleia. O povo de Paris, que já estava agitado por causa da inflação, do desemprego, da falta de comida, decidiu que era o momento de ir ao socorro da Assembleia. E para isso precisava de armas e de pólvora. E onde eles sabiam que tinha arma e pólvora? Na fortaleza da Bastilha, a famosa prisão da França, lá de Paris, que na época tinha apenas 7 prisioneiros, mas mesmo assim era considerada um símbolo de opressão do sistema absolutista. No dia 14 de julho, uma multidão atacou a Bastilha e começou uma batalha de 4 horas, na qual morreram 83 pessoas. O prédio foi incendiado e o governador da prisão foi executado pela multidão. A queda da Bastilha, ela é considerada o início da Revolução Francesa. Numa tentativa de evitar que a revolta se espalhasse, o Luís XVI ele nomeou o Marquês de Lafayette, que era respeitado pelos revoltosos, como chefe da Guarda Nacional. Mas nem o Marquês de Lafayette conseguiu frear os ímpetos da massa dos sans-culottes, que chegaram a linchar um ex-ministro do Luís XVI, que era muito impopular. Essa massa era a classe mais baixa de Paris e tinha esse apelido de sans-culottes porque eles usavam calças compridas em vez dos culotes curtos da aristocracia. Enquanto isso, a Assembleia Nacional começava a discutir as bases para uma constituição que estabelecesse um novo regime para a França. Na época, ainda não se falava em república, só em limitar o poder do rei e aumentar os direitos dos cidadãos. O mais importante documento que surgiu dessa discussão foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que ainda hoje é considerada a base inicial dos direitos humanos. Ela foi inspirada na Declaração de Independência dos Estados Unidos, que é baseado, por sua vez, nos princípios do Iluminismo. O artigo 1º, por exemplo, ele diz que os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. O artigo 2º descreve os direitos fundamentais do ser humano como sendo liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. O artigo 9º declara que todo mundo é inocente até ser provado culpado, o que hoje parece até óbvio, mas que na época não era nem um direito. Que fique bem entendido que quando eles dizem homem, direito dos homens, eles querem dizer homens mesmo e não seres humanos. Apesar das reivindicações das mulheres, a Assembleia não estendeu os direitos de declaração a elas, que continuaram privadas dos direitos garantidos aos homens. A declaração tampouco aboliu a escravidão, que continuava sendo realizada nas colônias francesas. Enquanto isso, nas áreas rurais, os camponeses começaram a formar milícias e atacar as propriedades dos aristocratas. Muitos nobres ficaram tão apavorados que fugiram e foram se instalar nas cortes de outros países, de onde buscaram iniciar uma contra-revolução. A resposta da Assembleia foi extinguir os últimos resquícios do feudalismo, incluindo os privilégios da nobreza que agora passavam a pagar impostos, como qualquer outra pessoa na França. Os privilégios do clero também foram extintos com o estabelecimento da liberdade religiosa e o fim do dízimo obrigatório que era pago à igreja. Em 3 meses, todos os pilares do antigo regime tinham sido abolidos. O rei, claro, não ficou nada satisfeito com isso e de início recusou a assinar esses decretos e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Os protestos em Paris, eles continuavam e ficaram
cada vez mais agressivos, especialmente quando o regimento que tinha chegado para reforçar o exército foi recebido com um banquete, como era de costume, enquanto a população passava fome. O ápice aconteceu em 5 de outubro, quando uma multidão de 7.000 pessoas marchou para Versalhes e praticamente sitiou o palácio, reclamando da falta de alimentos. No dia seguinte, eles invadiram o apartamento real, procurando pela rainha Maria Antonieta. Como eu contei neste vídeo, Maria Antonieta era conhecida pelos seus gastos extravagantes e acabou levando a culpa pelo déficit público, o que na realidade não era uma acusação muito justa. De toda forma, ela era odiada pela população. A rainha, ela conseguiu escapar, mas o Marquês de Lafayette acabou convencendo tanto o rei quanto a rainha que era mais seguro que eles fossem morar em Paris. A Guarda Nacional conseguiu controlar os distúrbios no dia seguinte e escoltou a família real para o Palácio das Tulherias. Só então Luís XVI assinou os decretos da Assembleia e abriu mão do seu poder absoluto. Então começou um período um pouco mais tranquilo da Revolução, que durou até 1791. A Assembleia, ela continuou construindo o novo regime e o Luís XVI passou a governar como rei constitucional. Uma das grandes discussões que não chegava a conclusão nenhuma era quanto poder teria o rei e como seria a divisão entre o poder real e o da Assembleia. Os mais radicais quanto a isso eram os membros da Sociedade dos Jacobinos. Originalmente era um clube, né? Eles formavam um clube de debates que acabou se transformando num partido. Eles defendiam que não devia haver rei nenhum e que a França deveria ser, igual aos Estados Unidos, uma república. Para complicar ainda mais essa situação toda, finalmente os aristocratas imigrados convenceram o rei Luís XVI a tentar fugir com a família. O plano foi posto em prática em 21 de junho de 1791, mas em 24 horas eles foram capturados. Se o novo regime já desconfiava do rei e da família, agora eles passaram a ser vigiados dia e noite. Luís XVI foi obrigado a jurar a Constituição que ainda estava sendo preparada. Mas o povo ele não ficou contente e começou a protestar, pedindo a deposição do rei. Um desses protestos ocorreu em 17 de julho e foi recebido a tiros pela Guarda Nacional, que matou dezenas de pessoas. A reputação do Marquês de Lafayette ficou abalada pelo incidente e as autoridades decidiram responder, fechando jornais e exilando os líderes mais radicais. Finalmente, em 3 de setembro, foi aprovada pela Assembleia a primeira Constituição da França. Ela criou uma monarquia constitucional que dava ao rei direito de veto e de apontar ministros. Além disso, ela estabeleceu requisitos de propriedade para votar, o que excluía todo o grupo dos sem-culottes, que eu falei anteriormente, e da classe dos trabalhadores. Outras mudanças foram ainda mais radicais, como na estrutura administrativa, que era bem confusa. Ela passou a ser mais racionalizada, baseada na divisão da França em regiões, os chamados departamentos, que foram divididos em unidades menores até as comunas, que são basicamente as cidades. Ainda hoje, esse esquema que foi criado na Revolução Francesa ainda funciona. Enquanto isso, as ideias de liberdade da França começaram a se espalhar pela Europa, especialmente em territórios dominados por outras potências. Territórios esses que queriam as suas independências, como a Bélgica, a Irlanda e a Itália. Isso foi deixando os grandes impérios europeus cada vez mais preocupados, porque se o povo conseguiu derrubar o regime absolutista da França, ele podia fazer o mesmo nesses outros países. E a presença dos nobres exilados nessas cortes só aumentava esse receio.
Então, essas potências resolveram se juntar para tentar banir esse perigo da face da Terra. Em 27 de agosto de 1791, o imperador da Áustria e o rei da Prússia assinaram a Declaração de Pillnitz, confirmando o apoio deles ao rei Luís XVI e insinuando que poderiam invadir a França para colocá-lo de volta ao poder. A Inglaterra, a Espanha e a Sardenha se juntaram a eles e formaram a chamada Primeira Coalizão. A França, então, começou a se preparar para a guerra, que teve início em abril de 1792. Mas na Assembleia Nacional acontecia uma outra guerra. De um lado estavam os moderados, conhecidos como girondinos, que achavam que era o bastante limitar o poder do rei e consideravam que a revolução já tinha atingido o seu objetivo. Do outro estavam os mais radicais da chamada montanha, os jacobinos, que achavam que ainda não era o bastante e queriam avançar com as mudanças, especialmente dando mais poder aos sem-culottes, aos sans-culottes. Esses lados, eles eram muito literais. Os moderados, eles se sentavam do lado direito da Assembleia e os radicais do lado esquerdo. Essa é a origem dos termos direita e esquerda que nós usamos até hoje. No meio de tudo isso, o Luís XVI, a Rainha Maria Antonieta e os filhos deles eram praticamente prisioneiros no Palácio das Tulherias. Eles podiam sair, mas eles eram sempre vigiados. A Maria Antonieta, principalmente, era alvo de ódio da população, especialmente depois que a França e a Áustria entraram em guerra. Como ela era austríaca de nascimento, ela era tia do imperador da Áustria, o Francisco II, então para os franceses ela só podia ser uma espiã austríaca. Para piorar, um dos comandantes dos exércitos que lutavam contra os franceses, o Duque de Brunswick, ele resolveu fazer um manifesto anunciando que se a família real fosse ferida, ele ia retaliar civis franceses. Isso era tudo que os radicais queriam. Eles precisavam de um álibi e em 10 de agosto de 1792 uma multidão revoltada invadiu as Tulherias e matou vários dos guardas suíços que protegiam a família real, que foi forçada, por sua vez, a buscar socorro. Em meio a essa confusão toda, com o rei e a família real pedindo ajuda à Assembleia, a Assembleia decidiu suspender temporariamente o rei. Isso, na prática, significou o fim da monarquia na França. 3 dias depois, o Luís XVI e a sua família foram presos na Torre do Templo. A República era oficialmente proclamada no dia 22 de setembro, quando os franceses estavam começando a virar a maré da guerra e tinham vencido as primeiras batalhas contra a Primeira Coalizão. Foi então que entrou em vigor um novo calendário comemorando a Era da Liberdade. A ideia tinha surgido na época da Constituinte, mas foi após a proclamação da República que ele foi implantado, colocando 1792 como ano 1. A ideia era que esse calendário fosse totalmente livre de referências religiosas. Ele começava em 22 de setembro, no equinócio da primavera, e tinha 12 meses e 30 dias com nomes inspirados na natureza. Também eles tentaram mudar a divisão das horas do dia para um sistema decimal, mas isso não deu nem um pouco certo e acabou não pegando. O ex-rei, que era chamado de Luís Capeto, ele passou a ser considerado uma ameaça à revolução, especialmente depois do manifesto do Brunswick. Por isso, ele foi levado a julgamento em janeiro de 1793. O Luís ele foi considerado culpado de alta traição e executado na guilhotina em 21 de janeiro de 1793. Mas nem isso impediu que motins continuassem acontecendo, às vezes contra o próprio governo revolucionário, como foi o caso de uma revolta que aconteceu na Vendéia contra o alistamento obrigatório.
Para lidar com problemas como esses, em março de 1793 foi criado um tribunal revolucionário e um mês depois um comitê de segurança pública, que aos poucos se tornou de fato o governo da República. O comitê ele teve como principal líder o jacobino Maximilien de Robespierre e deu início a uma grande perseguição política contra os inimigos da Revolução, que ficou conhecido esse evento como o Terror. O objetivo era enfrentar revoltosos e contra-revolucionários, mas já em 1793 começaram a ser presos membros da facção moderada do parlamento. Aos poucos, os radicais tomaram conta do comitê, particularmente os jacobinos, e se tornaram praticamente ditadores. Exércitos revolucionários foram organizados para lidar com essas revoltas. Essas intervenções levaram pessoas a serem presas e executadas, algumas em massa, pela menor suspeita, especialmente nos lugares que defendiam a volta da monarquia, como a Vendéia e a Bretanha. Nesses exércitos, novos líderes militares começaram a despontar, a ganhar destaque, entre eles um jovem coronel de artilharia chamado Napoleão Bonaparte. Eu já falei sobre o Napoleão nesse outro vídeo aqui. Uma das vítimas do terror foi a ex-rainha Maria Antonieta, que foi julgada e condenada à morte em outubro de 1793. No total, mais de 15 mil pessoas foram executadas durante o terror e outras 10 mil pessoas morreram na prisão. Entre essas vítimas estavam membros do próprio grupo dos radicais. No fim de 1793, por exemplo, havia duas facções que se queixavam da maneira como o Comitê de Segurança Pública lidava com os seus oponentes. Os dantonistas, liderados por Georges Danton, achavam que as execuções estavam indo longe demais e defendiam a clemência das pessoas. Os hebertistas, liderados pelo Jacques Hébert, queriam o contrário, que o terror se intensificasse. O governo decidiu enfrentar os dois do mesmo modo, mandou matar todo mundo. O pior período do terror começou em junho de 1794, quando foi promulgada uma lei que simplificou o processo e acelerou os trabalhos do Tribunal Revolucionário, aumentando o número de execuções. Mas por essa época, as revoltas elas já tinham sido esmagadas e as vitórias militares contra a primeira coalizão levaram à consolidação externa da Revolução, do Estado francês, desse novo Estado francês. Com isso, essas execuções em massa começaram a aparecer sem sentido. O Robespierre ele passou a ser visto como o causador de todos esses males e os seus inimigos se juntaram para derrubá-lo em 9 do Termidor do ano 2, ou seja, em 27 de julho de 1794. Ele foi considerado o inimigo da Revolução, julgado pelas próprias leis que defendia e executado no dia seguinte junto com seus partidários. Assim, o terror terminou devorando os seus próprios defensores. O golpe do Termidor ele deu início ao período conhecido como Reação Termidoriana. Os radicais eles foram perseguidos e muitos foram executados, mas o terror foi sendo encerrado. Os moderados que sobreviveram, eles subiram ao poder e adotaram posições mais conservadoras que agradavam aos ricos, aos burgueses. Assim, as reformas mais profundas visando a igualdade social e a secularização da sociedade foram abandonadas. A virada reacionária ela se consolidou com uma nova Constituição adotada em 27 de setembro de 1795. Essa Constituição ela instituiu um parlamento com 2 casas e um governo formado por um conselho de 5 pessoas, o chamado diretório. Embora os primeiros membros do diretório fossem todos republicanos, os realistas que desejavam a volta da monarquia conseguiram uma boa votação para o parlamento. Assim, a configuração mudou. Os radicais continuavam se sentando à esquerda, os realistas passaram a se sentar à direita e os moderados passaram a ficar no centro.
Só que os anos de guerra haviam afetado a população mais pobre e em 1795 novas revoltas populares surgiram e o movimento de restauração da monarquia se fortaleceu. Uma rebelião realizada na Bretanha teve apoio britânico e uma outra estourou em Paris em outubro. Quem surgiu como salvador da revolução? Napoleão Bonaparte. Ele esmagou a rebelião em Paris e, como recompensa, ele foi promovido a general de divisão e posto no comando do exército que invadiu a Itália. O Napoleão ele acabou sendo o general de mais sucesso nas guerras contra os inimigos da França revolucionária, o que o tornou muito popular. Ele chegou a forçar a Áustria a assinar um tratado de paz e mais tarde teve uma campanha de sucesso no Egito. Enquanto isso, mesmo nas suas campanhas, ele se mantinha informado do que acontecia na política francesa. E as notícias raramente eram boas, porque o diretório ele não conseguiu acabar com a instabilidade interna. Além dos realistas, eles tinham que enfrentar os radicais, que tentaram uma revolta em 1796, conhecida como Conjuração dos Iguais. Esse grupo, liderado pelo Gracchus Babeuf, ele defendia algo muito além do que a Revolução tinha realizado até então. Ele defendia a igualdade efetiva entre os homens por meio da comunhão dos bens e do trabalho. E como eles pretendiam fazer isso? Abolindo a propriedade privada. Esse é considerado o primeiro movimento socialista da história. Esse movimento, é claro, foi perseguido, o Babeuf acabou sendo executado, mas a ideia do socialismo tinha sido plantada e a Conjuração dos Iguais ela se tornou inspiração para pensadores como Karl Marx. Outro problema foi quando alguns membros realistas começaram a ser eleitos para o diretório em 1797. Os membros republicanos eles viram nisso uma ameaça à revolução e executaram um golpe de Estado, mandando prender muitos deputados realistas que foram exilados para a Guiana Francesa. Em seguida, eles aprovaram novas leis para evitar que monarquistas radicais voltassem a assumir o poder. Enfim, em 1799, Napoleão Bonaparte decidiu que era hora de intervir e voltou para a França com os seus exércitos sem autorização do diretório. Só que ele tinha se tornado tão famoso e tinha conseguido tanto capital político com as suas vitórias que, em vez de ele ser punido, ele acabou se juntando a outros políticos e dando um golpe de Estado, que foi conhecido como 18 de Brumário do ano 7, equivalente a 9 de novembro de 1799. O golpe do 18 de Brumário, ele derrubou o governo do diretório e criou um consulado com 3 pessoas, onde Napoleão tinha o cargo de primeiro cônsul. Na prática, ele se tornou um ditador com poderes absolutos e em 1804, para proteger os valores republicanos, sem ironia, ele foi nomeado imperador da França. E assim teve fim esse período da Revolução Francesa. Bom, o que vocês aprenderam com a história de hoje, amiguinhos? A história é cíclica, né? Eu falei várias coisas aqui, eu contei várias coisas para vocês e agora no final, quando ele volta com o exército, lembro que o César voltando para Roma, tem um vídeo aqui sobre o César onde eu comento sobre isso. Esse ciclo da Revolução que acaba desaguando no terror, a gente chega aonde? A gente chega na Revolução Russa, né? Em 1917, 18, que vai ter a 18 em diante, vai ter o período do terror. Então, assim, a história é cíclica e ela se repete. Às vezes como farsa, né? Infelizmente. Bom, era essa a história que eu tinha para contar para vocês hoje. Deixa aí seu comentário, tá bom? Um abraço, até mais. Não esquece do like ou do dislike. Tchau, tchau.